Bom dia! Hoje eu vim aqui de uma maneira diferente. Vamos fazer a nossa correção dos exercícios que foram para casa ontem, da página 42 e da página 43. Enquanto a gente vai fazendo a nossa autocorreção, a gente vai relembrar o conceito de múltiplos que nós já vimos no ano passado. O que são múltiplos? Na verdade, múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Aqui nós temos o 0, o 3, 6, 9, 12. Quem são esses números? Esses números são os múltiplos de 3 e eles podem ser representados desta maneira aqui. Eu coloco o M maiúsculo, entre parênteses, o número que eu estou trabalhando, no caso o 3. Então, eu estou procurando os múltiplos de 3 e vou escrevendo o conjunto dos múltiplos de 3, que são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 reticências. O símbolo de reticências é para indicar que o conjunto dos múltiplos é infinito, ou seja, ele não tem um último número, ele não terá um fim. E aí, como que nós conseguimos os múltiplos? Através da multiplicação. A gente vai multiplicar o 3 por uma sequência de números. Começamos a multiplicar pelo 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Aqui embaixo, vemos os múltiplos de 4, que acabamos obtendo da mesma maneira. O M de múltiplo, o 4 entre parênteses, porque a gente está trabalhando com os múltiplos de 4. E aí, a gente vai multiplicando o 4 pela sequência dos números. Múltiplo de 4, então, vai ser resultado de 4 vezes 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim por diante. E também colocamos o símbolo de reticência. Múltiplo comum. O que significa MC? O MC significa múltiplo comum. Então, a gente vai olhar para esses dois conjuntos, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, e vamos colocá-los aqui. Então, os múltiplos comuns são aqueles que aparecem nos dois conjuntos. Nós temos o 0, né? O 0 é o múltiplo de qualquer número. Todo número multiplicado por 0 resulta em 0. Então, um múltiplo comum seria o 0. O próximo múltiplo comum seria o 12. Então, 12. E lá na frente, a gente também encontra o número 24, que é comum ao múltiplo de 3 e aos múltiplos de 4. Então, aqui nós temos os múltiplos comuns, que também são infinitos, porque se eu continuasse a calcular, continuaria encontrando múltiplos comuns. Menor múltiplo comum. O que significa menor múltiplo comum? É o famoso MMC. M de menor, M de múltiplo e C de comum, que a gente representa assim, MMC, entre parênteses, o conjunto que a gente está observando. Estou observando os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, então eu vou escrever aqui, menor múltiplo comum de 3 e 4. Volto aqui nos múltiplos e observo, o menor múltiplo comum entre 3 e o 4 é o 12, porque o 0 não conta. O 0 não será o menor múltiplo comum em nenhuma situação. Então, sem ser o 0, o próximo menor múltiplo é o 12. E então, a gente coloca ele aqui. O menor múltiplo comum, 12. E a nossa correção da página 42, no número 1, o enunciado faz a seguinte questão. Quantos números há em uma sequência de múltiplos de um número natural? Então, a resposta é infinitos. 2. Escreva os 4 primeiros termos da sequência dos múltiplos de. Múltiplos de 9. Então, a gente só tem que descrever 4. O primeiro de todos é o 0. 0, 9, 18, 27, reticência. Múltiplos de 15, também só 4. 0, 15, 45, 60. Múltiplos de 120, 0, 120, 240, 360. Múltiplos de 200, 0, 200, 400, 600. Múltiplos de 105, 0, 105, 210, 315. Múltiplos de 45, 0, 45, 90, 135. Com base nesses resultados, responda. Qual número está presente em todas essas sequências? Por quê?
O número que está presente em todas essas sequências é o zero. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por zero será zero. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Por exemplo, múltiplo de 2. Na sequência dos múltiplos de 2, nós temos o 2 como resultado? Sim, porque todo número multiplicado por 1 dá o próprio número. Por que a sequência dos múltiplos de qualquer número natural é sempre infinito? Como os números naturais são infinitos, a sequência dos múltiplos também será infinita, porque eu vou continuar multiplicando. Por mais que eu pense no maior número, sempre terá um outro que será multiplicado por aquele número e encontraremos um novo múltiplo. 3. Escreva a sequência dos números pares. Então, a gente começa pelo zero. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 reticências. Letra A. Essa é a sequência de múltiplos de qual número? Qual é o número que sua sequência é de números pares? É o número 2. Então, essa sequência é múltipla do número 2. B. O número 383 é um múltiplo de 2? Por quê? Vamos observar o 383. Qual é o algarismo que está nas unidades? É o algarismo 3. O algarismo 3 é um número par? Ele faz parte aqui dessa sequência? Não. Então, 383, por terminar com 3, é um número ímpar. Então, esse número não faz parte da sequência dos números pares. Portanto, ele não é um múltiplo do número 2. Agora, para a correção do número 4. Um despertador digital tem a opção de soneca. Com ela, é possível acionar o alarme de 7 em 7 minutos, até 5 vezes. Quais horários o alarme despertará se for ajustado para tocar às 6 horas e 45 minutos? Então, o despertador tem essa opção, de soneca. Ele vai tocar 5 vezes. A primeira vez que ele vai tocar será às 6 horas e 45 minutos, pois está dito no problema. Outra informação importante que o problema nos diz é que ele vai tocar de 7 em 7 minutos. A cada 7 minutos, ele tocará novamente. E ele vai tocar por 5 vezes. E aí, a gente vai fazendo o quê? A gente vai acrescentar sempre 7 minutos ao horário que foi dado. Então, no primeiro momento, o relógio tocará às 6 horas e 45 minutos. Vamos acrescentar mais 7 minutos. Na segunda vez que ele tocar novamente, serão 6 horas e 52 minutos. Quando ele tocar pela terceira vez, eu vou acrescentar mais 7 minutos às 6 horas e 52 minutos, que vai resultar 6 horas e 59 minutos, que será a terceira vez que ele irá tocar. Na quarta vez que ele tocará, serão 7 horas e 6 minutos. Já que uma hora completa tem 60 minutos, aqui ele vai mudar para a hora seguinte. Na quarta vez, então, será às 7 horas e 6 minutos. Na quinta vez e última, porque ele só vai tocar 5 vezes, serão 7 horas e 13 minutos. Voltando à pergunta do problema, vamos ver se a gente já consegue respondê-la. Quais horários o alarme despertará se for ajustado para tocar às 6 horas e 45 minutos? Então, com esse passo a passo, a gente consegue descrever as vezes e o horário que ele vai tocar. Número 5. Nessa atividade, nós podemos usar a calculadora. Ela tem o objetivo de nos mostrar como podemos encontrar os múltiplos usando a calculadora. Então, vamos lá fazer o que o exercício pede. Letra A. Digite o que se pede e anote o número que aparece no visor. Então, a gente vai pegar nossa calculadora e vai digitar mais 12 igual. O que vai aparecer? O resultado 12. Próximo passo é digitar novamente o símbolo de igual. Quando nós digitamos novamente, vai aparecer o número 24. Digitando mais uma vez o símbolo de igual, irá aparecer o número 36. B.
Escreva uma sequência formada pelo 0, seguido dos números que apareceram no visor da calculadora. Então, agora o exercício pede para a gente começar com o 0 e pegar os resultados que a gente achou na atividade anterior. Então, eu começo pelo 0, 12, 24, 36. Letra C. Que tecla é preciso digitar para descobrir o próximo termo da sequência? Então, a gente já sabe, já percebeu que é só digitar a tecla de igual. D. Essa sequência é formada pelos múltiplos de qual número? Vamos observar? 0, 12, 24, 36. O que está acontecendo? A gente sempre está acrescentando 12. 0 mais 12, 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. Então, essa sequência é formada pelos múltiplos de 12. Com isso, terminamos a página 42. Antes de passarmos para a página 43, temos um problema para a gente poder entender como utilizamos o menor múltiplo comum para resolver alguns problemas. Tom estava doente e o seu dono o levou ao veterinário. Após alguns exames, foram indicados 2 medicamentos, um de 4 em 4 horas e outro de 6 em 6 horas. Os 2 medicamentos foram aplicados às 8 horas da manhã. Quantas horas após a primeira dose os remédios serão aplicados juntos em tom novamente? Então, olha só, o que o problema está querendo saber? O cachorrinho estava doente e o seu dono o levou ao veterinário. Chegando lá, foi indicado a ele que tomasse 2 tipos de medicamentos. Um que seria dado de 4 em 4 horas e o outro de 6 em 6 horas. Quando o dono retornou à sua casa, ele deu os 2 remédios às 8 horas da manhã. Quando que o cãozinho irá tomar esse remédio novamente, os 2 remédios novamente? Vamos analisar. Então, o Tom irá tomar um remédio de 4 em 4 horas e o outro de 6 em 6 horas. Nós devemos pensar nos múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. É importante a gente chegar até o 24, porque um dia só tem 24 horas. Geralmente, as medicações elas são dadas de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Por quê? Porque o 24, ele é múltiplo de todos esses números que eu falei. Então, vamos analisar aqui. Aqui estão os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Aqui estão os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Poderíamos ter parado no 24. Múltiplos comuns. Agora eu vou destacar os múltiplos comuns, que são aqueles que tanto estão no conjunto dos múltiplos de 4, como também estão no conjunto dos múltiplos de 6. Então, a gente vê o 0, que seria 0 hora, meia-noite. A gente tem as 12 horas e a gente tem 24. Aqui são os múltiplos comuns. Agora eu vou usar o MMC, que é o menor múltiplo comum diferente de 0. Não pode ser o 0. Então, eu volto novamente aqui no conjunto dos números comuns, dos múltiplos comuns, e tiro o 0 e fico com o menor sendo o 12. Como o cãozinho tomou a primeira dose dos 2 medicamentos às 8 horas da manhã, vão passar 12 horas de tempo. Então, após 12 horas, ele vai voltar a tomar novamente essas 2 medicações ao mesmo tempo. 8 com mais 12, 20. Ele vai tomar novamente os 2 remédios às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite.